Mas falando de pessoas normais, sei lá, pra estruturar a dieta. No cut eu gosto da proteína um pouquinho mais alta, até pela saciedade. Eu sou diferente do Dudu. Dudu gosta de porcentagem. Eu gosto de grama quilo. Mas a proteína eu fixo. Eu começo com grama quilo, depois eu vejo percentual. Tá. Porque isso é basicamente uma recomendação, né? Seguir básico. Então eu falo, porque quando você faz o cálculo, ela vai ficar ali em torno de... No boom que fica perto de 20, num cutting a proteína vai ficar lá normalmente 30, 35. Mas sempre começa pelo grama por quilo. Tá. Bom, quanto que é que você gira mais ou menos, né, depois. cut? Então, depende muito assim, vamos lá. Se for falar de cut, uma pessoa que tem um percentual de gordura lá, sei lá, um homem de até 20%, uma mulher de até 25, 26, mais ou menos 2,2, 2,5 grama quilo, eu acho ok. Aí se você vai trabalhar às vezes com um cara que tá muito alto, então, eu sei que eu mesmo contradisse o Dudu e tô trazendo agora, mas enfim, um cara que tem 30, 40% de gordura, que tá numa dieta de emagrecimento, a proteína vai ficando mais baixa, porque ele não tem muito peso magro, né? E ele tem muito peso corporal. Então imagina, um cara de 150 quilos, usar 2 gramas quilo, ele vai comer 300 gramas de proteína. Ele come mais do que eu. Que na verdade a proteína a gente dá a recomendação em grama por quilo pro indivíduo com peso normal, que busca hipertrofia, mas o obeso... querendo ou não, é que pro cara que tem um peso normal com percentual alto, por aproximação não tem muita diferença entre a massa magra, né, e o peso total. Mas pro obeso tem muita diferença. Não tem como... Você tem que levar em conta... indiretamente leva em consideração a massa magra, né? Não diretamente, por isso que se reduz. Eu também, você vai trabalhar com obeso... Eu gosto muito de uma regra matemática que eu peguei por feeling mesmo, nunca vi em lugar nenhum, que é a partir dos 20%, a cada 10% de gordura, o cara reduz 10% dessa proteína. Então, se com 20% ele usa 2 gramas quilo, com 30 ele usa 1,8, com 40 ele usa 1,6. Mais ou menos por aí. Eu acho que é uma coisa empírica, prática, mas que sempre dá certo. Então, e aí, gordura no cut, eu não gosto de trabalhar com gordura muito alta, porque aí você perde a oportunidade de colocar carboidrato, e carboidrato é o que vai dar energia pro treino. Então, prefiro priorizar o carboidrato. Nessa fase também acho legal o carboidrato ser mais direcionado antes do treino, porque no bulk não vai fazer muita diferença, porque o cara tá comendo muito, ele come carbo o dia inteiro, tudo bem. Agora no cut, se ele joga, por exemplo, todo o carbo no pós, como tem gente que gosta disso, né? Tipo, faz o dia inteiro proteína e gordura, depois do treino, para ressintetizar o glicogênio, eu vou colocar todo o carbo. Eu acho justamente o oposto, né? A maior parte do carbo vem nas 6, ali, 8 horas antes do treino, para o cara poder treinar melhor. Exatamente. Né? Você também gosta assim, né? Sim, sim. É o que faz sentido, né? Fisiologicamente. Eu vejo gente dividindo tudo que tem pré e pós. Então, melhor concentrar tudo no pré. Tudo no pré. E não adianta ser 1 hora antes do treino. Tipo, sim, a referência tem que ser 4, 6, 8 horas antes. Tem uma pesquisa que fala que 5 gramas de carboidrato de alto índice glicêmico de pré-treino num cara que está depletado já é o suficiente para melhorar a energia dele. Você já viu isso já? Não lembro, cara. Mas então, eu sei que tem estudos que mostram isso também. Por exemplo, vamos supor, o cara tá com carbo muito baixo. É mais produtivo ele mandar 10 gramas de destrose 1 hora antes do que não usar. Essas 10 gramas de destrose, por menor que seja, levanta o desempenho dele para ele render um pouquinho mais. E aí, como ele gasta mais calorias, isso acaba tem até em exercício de endurance, você tem o enxágue de carboidrato, né? O que é? Nunca o vi enxágue de carboidrato, você colocar carbo na boca, fazer o enxágue e depois cuspir. Isso já pode melhorar a performance. Pela mucosa, né? Já pode. Tem que ser destrose. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser enxágue de carboidrato, cara. Mas dá pra ser dextrose, dá pra ser... Mas o amido passa? Amido... Acho que não, sei, né? Mas não tenho certeza se precisa ser doce. Loucura, mano. Agora faz tempo já que eu li. Mas enxágue de carboidrato, isso daí é bem legal. Aí seguindo na regra dos macros, gordura, tipo assim, gordura residual eu acho bom, né? Eu acho bom. Tem que lembrar que a gordura é importante, mas o cut ele é muito temporário. Então, às vezes, você ficar sem gordura não é um grande problema por 2, 3 meses. Porque gordura tem no corpo, né? De sobra, então não é tempo. Ela tem um pouco de importância pela absorção de algumas vitaminas. Assim, mas vai ter gordura na dieta, né? Não tem como zerar. Então, Mas é que a galera às vezes acha assim, mas e os hormônios? Cara, na verdade, pro cara natural, se ele tiver em déficit, a testosterona dele tende a diminuir mesmo. Vai cair mesmo.
Isso aí é certeza. Mas não quer dizer que essa queda de testosterona vai levar a uma grande hipertrofia. É mais importante, tem outros fatores mais importantes para reduzir o risco de catabolismo muscular, né? E a testosterona volta muito rápido depois do cut, né? Então, o cara terminou o cut, voltou numa norma calórica, um mês e meio, a testosterona já volta ao normal. Então, é bem normal no final de um cut a pessoa sentir queda de libido, de disposição. Isso aí faz parte. Isso aí faz parte do pacote. Mas recupera rápido, né? Você também vê isso, né, Dudu? Um mêsinho. Sim. Eu vejo isso bastante. E aí, o restante das calorias, carboidrato, que normalmente fica ali nos 2,5, 3 gramas quilo, porque como a gordura tá baixinha, né? Uns 2,5, 3 vai bem. Aí depende de genética, né? Provavelmente o Dudu começaria com mais, eu com menos, e assim sucessivamente. E aí eu acho legal ir monitorando, né? Vai ali reduzindo. Vai perdendo peso, vai reduzindo as calorias. Tem que lembrar que quando você reduz a caloria, o seu treino também reduz a qualidade dele. Então, por exemplo, a quantidade de calorias que você gasta. Então, eu gastava 500 calorias no treino. Eu reduzi o meu carboidrato, eu treino menos intenso e o meu treino não gasta mais 500, gasta 400, 300. Por isso que precisa ter um reajuste, né? E eu acho importante manter a refeição livre também. Porque o pessoal... Com um limite, né? Depende muito. O cara não chutar o balde e quebrar o déficit da semana toda. Depende muito, assim. Tem alguns alunos, por exemplo, que, sei lá, faz jejum intermitente. É um cara mais tranquilo, né? Naquele dia ele consegue fazer um jejum e consegue fazer uma refeição por dia. Naquele dia ele segura o jejum o dia inteiro ali, ou come muito pouco. Chega de noite, come livre. Aí você vai observando. Por exemplo, eu sou um cara que preciso ter um limite numa refeição. Senão... porque meu metabolismo já é lento, eu já tenho tendências, né? No cut eu tenho muito mais fome, eu ingiro álcool, então isso também aumenta muito a ingestão calórica. Mas, por exemplo, o Dudu provavelmente não. Eu imagino, né? Porque você tem passa um limite, né? Um metabolismo mais rápido, né? Eu passo um limite, porque, assim, tem pessoas que têm um autocontrole melhor do que outras, né? E eu não gosto de... Hoje eu não recomendo aluno... Eu falo assim, não vai em rodízio. Você tá em... Tipo assim, tiver no bulking, eu sei que o cara vai parar mais fácil de comer. Mas no cutting, o freio... Não tem freio. É mais difícil, né, cara? Então eu recomendo não ir em rodízio, melhor comer à la carte, e eu normalmente coloco uma cota calórica, né? Aí quanto maior o gasto calórico da pessoa, maior essa cota. Em mulheres, normalmente é uma cota... Eu tiro 2 refeições e dou uma cota de 1.200, 1.300 calorias. Para homem, geralmente depende muito, porque tem gente que, por exemplo, eu sou um cara que vou fazer dia do lixo, provavelmente eu vou comer carne, arroz, tipo assim, uma carne gorda, um arroz com óleo e tal, beleza. Tem cara que vai no hambúrguer, entendeu? Então muda muito, porque... Tem cara que vai no sorvete, Nutella... essa cota tipo doce, assim, não é que o cara não pode passar, é só para ele ficar ligado que tem um limite. Chutar, né? Não ir lá comer 5 calorias. E é legal isso que... o César faz isso também, ele fala pra você substituir 2 refeições. Eu também acho legal. O César, pra mim, passa, por exemplo, até 1.500 calorias, né? Pra não chutar muito. Ou então, assim, come só a proteína dessas 2 refeições e pro cara comer alguma coisa limpa, segurar um pouco e aí come o resto livre, entendeu? Eu já fiz muito isso, assim. Eu vou sair pra comer pizza, um exemplo. Não tem proteína. Então, antes de sair lá, eu como 300 gramas de frango e vou. Então, já chego lá com menos fome. Já chega mais fácil controlar. Uma outra coisa também que eu acho legal, isso é, tipo, coisa minha, né? Por exemplo, você usar um 5-HTP antes. Porque quando você aumenta o nível de serotonina, você melhora a saciedade. Então, só nesse dia, não pode usar com medicação, né? Recaptador de serotonina. Então, quem usa antidepressivo tal, não pode. Mas você vai lá e manda, por exemplo, aí varia muito, de 50 a 200 mg. Né? Eu me dou muito bem com 100 mg. Se eu tomar 100 mg de 5-HTP 1 hora antes da minha refeição livre, eu como muito menos. Porque não é que ele é anorexígeno, ele não corta o apetite, ele é sacietogênico, então você sente saciedade mais rápido. No dia que eu tô com muita fome, eu vou e mando um pouco de cafeína junto com o 5-HTP. Então eu vou fazendo essas estratégias para poder ser livre, você entende? Porque aquele momento mentalmente seria importante ser livre. Nem sempre dá. Mas se a gente criar algumas estratégias... Então eu gosto de usar 5-HTP, cafeína e às vezes até psyllium. Né? Antes. Então manda psyllium, água. A psyllium com a água incha, tampa o fundo do estômago, diminui um pouco a secreção da grelina e isso também já controla mais a fome. Joga um psyllium com whey mesmo, leite. Pode ser também. Pode dar uns gases aí, mas vai ficar cheio de pau. Eu faço, então... Mas eu não faço isso antes da refeição livre, mas é uma ideia também. Sim.
Tem várias formas, né? O cara pode pegar e ir num lugar lá e comer uma salada antes. Isso eu faço bastante também. Pra quem, né, tem dificuldade, tomar água também. É legal treinar no dia que faz. Acho que a tendência é você ter um controle melhor depois. Agora a pergunta. Treinar antes ou depois? Tem gente que fala, come antes pra usar como energia pra treinar. Eu acho que eu prefiro que o cara treine antes, né? Aí se ele vai treinar depois... porque no dia não vai... Depende de como foi a refeição. O cara não vai sair de uma churrascaria e treinar, né? Mas eu gosto que a pessoa faça... Às vezes, mas eu não vou fazer musculação nesse dia, mas faça um cardio. Entendeu? Eu acho legal, assim... É porque se você faz, por exemplo, depois, se tiver como, por exemplo, vamos supor que o cara vai fazer um almoço muito forte. E aí no final do dia ele consegue treinar já bem. Ele treina muito melhor. Ele gasta muito mais calorias. Né? Se conseguir. Depende de como foi a refeição livre, né? Mas eu acho importante ele... Só o fato de treinar no dia eu acho muito importante também. Seja antes ou seja depois. Mas o antes é bom também. Por exemplo, você treinar membro inferior nesse dia. Você fica meio enjoadão e tal. Você já não come tanto. Isso ajuda. Ou vai treinar aeróbico, faz um HIIT. Que o cara fica com... Perde um pouco o apetite, né? Tem um efeito anorexígeno pós-treino.